Olá, mais uma vez juntos em escola dominical para dar continuidade à nossa lição 1, Crescer Não é Preciso, da revista Maturidade Cristã. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler os textos bíblicos que eu deixei para vocês na aula passada, ok? Vamos orar, elevar o nosso pensamento a Deus para Ele abençoar esse nosso momento de aula, de estudo bíblico, está bem? Santo Deus, juntos em oração, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Clamamos a ti, Senhor Deus, pelo teu socorro diante de tudo o que temos vivido ultimamente. Eu agradeço pela vida de cada um aqui, participando dessa aula, nesse momento, que eles tenham a oportunidade de crescer na fé, alcançando maturidade e produzindo frutos que permaneçam para a vida eterna. Senhor Deus, abençoa esse momento. Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bem, no encontro passado, nós conversamos sobre o termo maturidade. Vou fazer um breve resumo do que nós falamos. Caso você tenha perdido a aula, é só voltar no link, no informativo da Igreja Metodista. Você pode assistir a primeira aula, que nós estamos começando um novo assunto, maturidade cristã. Então, o termo maturidade tem muitas definições e aplicações, mas no que diz respeito a pessoas, relaciona-se ao desenvolvimento completo de alguém nas diferentes fases da vida. E amadurecer não é um processo preciso, ou seja, perfeito, exato, mas com certeza passar por ele é preciso, é necessário. Falamos a respeito do crescimento espiritual e também das fases distintas desse crescimento, e cada fase tem as suas características, nós deixamos bem claro isso. Cada um desses estágios terá as suas marcas e as suas características, e Deus, ele não estabeleceu esse paralelo na palavra, nas escrituras, para que simplesmente a gente soubesse que isso existe e que é assim, mas para que a gente pudesse se localizar em relação ao estágio onde nós nos encontramos. O texto base, nós lemos vários textos, mas o texto base é o de Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. E nós comentamos que maturidade, na perspectiva bíblica, é o que permitiria aos primeiros cristãos e cristãs, mas eu digo que não só aos primeiros cristãos e cristãs, mas se aplica também a nós agora, nesse momento, que é obter vitória e a recompensa da fé viva em seu Senhor e Salvador, diante de toda a sorte de perseguições, de ameaças das várias tendências religiosas e filosóficas, e do desafio de viver uma vida diferente de tudo o que haviam vivido até então. Aqui o autor do texto de Hebreus, ele se preocupava em que seus irmãos e irmãs na fé seguissem nessa direção. Por isso, precisava adverti-los. Nesse texto de Hebreus, nós temos a experiência de um grupo de pessoas que, depois de avançar por um pouco, se viu regredindo em muitos princípios e práticas aprendidas. Por isso, o autor lhes desafiava a crescer, a alimentar-se de algo mais sólido. Vamos rever lá Hebreus, então, 5, 11 e 12, que fala assim, né? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, aqui o autor está desafiando esses cristãos a alimentar-se
de algo mais sólido. Um pouco mais assim sobre esse fundamento bíblico, segundo a pesquisa bíblica, né, o livro de Hebreus, ele parece mais ser um sermão do que uma carta. Por que a gente fala? Vocês já devem ter reparado como começam aqui, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Efésios. Olha como que começa. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, elas têm esse início. E aqui na carta de Hebreus, ele já começa direto, assim, digamos, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Ele começa direto, por isso que os estudiosos, eles falam que começa como um sermão, né? Parece mais ser um sermão do que uma carta. Só que ela tem uma saudação final lá em Hebreus 13, 24 e 25, então semelhante às cartas da época, e por isso eles acabam classificando como carta. Então aqui o estudo fala que Hebreus começa como uma tese, prossegue como um sermão e conclui como carta. Mas a sua intenção principal é explicar sobre a figura de Jesus para pessoas hebreias, isso é, da cultura judaica. Esse livro ele foi escrito por volta de 70 depois de Cristo. Hebreus não tem o nome do autor identificado aqui. A gente lê que associava-se os pensamentos a Paulo e ainda se afirmava que Barnabé escreveu o livro. Mas percebe-se que se trata de uma pessoa que entendia bem a maneira de pensar e a cultura do povo judeu. Nessa cultura havia valorização do sacerdote, que como figura central na religião era o responsável pelo culto, especialmente no oferecimento dos sacrifícios, sendo por isso visto como alguém que levava as pessoas mais perto de Deus. Então aqui o autor dedica-se a mostrar Jesus como sumo sacerdote, ou seja, o mais importante de todos os que já existiram. Aí a lição também traz para nós lermos Hebreus 5, 4 e 6. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como um outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui evidenciando que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio judaico e que o seu sacrifício é perfeito. Por isso, ele pode, Jesus pode nos levar à vida em perfeição. Então, esse estudo, ele nos apresenta uma percepção de que a maturidade cristã se dá pelo modelo de Cristo como exemplo superior. E na aula passada eu me lembro que eu falei que a fase maior que nós podemos alcançar é quando nos conformamos com a estatura de Cristo, ou seja, com a reprodução da imagem dele. E neste texto de Hebreus que nós acabamos de ler, capítulo 5, versos 4 e 6, Cristo é colocado em comparação com os profetas, os anjos e o sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um sacerdote de Salém, futura Jerusalém, a quem Abraão havia reconhecido como verdadeiro sacerdote. Então, aquilo que é apresentado como padrão superior de santidade no Antigo Testamento é ainda superado em muito em Cristo, em Jesus Cristo.
Jesus é o sacerdote perfeito. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque eu achei muito interessante. Eu estou lendo para um projeto que eu faço parte, o projeto Amor Exigente, o programa, né, Amor Exigente. Eu estou lendo esse livro, Hábitos Escravizadores. E quando eu cheguei aqui no capítulo 7, eu achei interessante porque eu também estava preparando essa lição, né, sobre maturidade, que fala, né, do sacerdote permanente, Jesus Cristo, como exemplo superior. E aqui no capítulo 7, ele traz, né, que é conhecer ao Senhor, ele cita o livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus dá continuidade ao tema da santidade. A diferença é que o próprio Jesus Cristo tornou-se o resumo tangível da santidade de Deus. O escritor procura despertar os novos cristãos de seu sono do Antigo Testamento. Diante de uma igreja que se escorregava de volta à antiga maneira de pensar, o escritor proclama implacavelmente a supremacia de Cristo. Ele não usa o termo santo no livro todo, entretanto, a ideia de maior que, melhor que ou superior a é o tema contínuo. O escritor nem mesmo começa com as formalidades habituais, o que eu acabei de falar, né? Ao contrário, ele vai direto ao ponto. Qualquer que seja a comparação, Cristo é superior. Então, aqui ele também está falando da supremacia de Cristo. Eu entendo assim como as providências de Deus. Eu lendo esse livro, ao mesmo tempo que eu estou preparando a lição para vocês, e fala, né, que Jesus é maior do que os profetas, que está em Hebreus capítulo 1, verso 2. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo, ele é o brilho da glória de Deus e não simplesmente um reflexo como nós. Ele é o sustentador de todas as coisas, ele propiciou a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, de onde ele reina ativamente. Então, esse livro, ele traz de alguma forma que o sofrimento e os problemas psicológicos, eles devem encontrar solução no Evangelho. Então, aqui ele mostra que nós encontramos esperança no poder do Evangelho. Então, aqui, né, o texto bíblico desta lição, né, Hebreus 5, que é o texto principal, 11 a 14, nos dá um diagnóstico do estado de desenvolvimento da comunidade que recebeu a mensagem, né? Falando ali um pouco do povo. As pessoas pareciam ter dificuldade de perceber essa superioridade de Cristo, né? Como eu acabei de ler nesse texto. E o valor da sua obra na cruz. Ele fala que também a obra de sumo sacerdote é o âmago de Hebreus. O escritor pergunta: você pensa que a obra de Cristo foi algo corriqueiro? Pensa que seu sacerdócio foi semelhante ao sacrifício diário, maçante, de animais e primícias no altar? Você acha que o sacerdócio foi um gesto bonito que dá um pouco de requinte à nossa vida? Não, o sacrifício de Cristo foi o sacrifício santo. Jesus fez uma aliança superior. Ele é o sacerdote permanente. Então as pessoas estavam com dificuldade de entender isso, né? O valor da obra de Cristo, permanecendo o quê? Estagnadas, sem evoluir ou amadurecer na fé. E assim, né, aqui o envio dessa carta ou desse sermão visava encorajar e orientar as pessoas sobre o desenvolvimento da fé em Jesus. Por meio da didaquê, eu não sei se vocês já ouviram, sei que vocês já devem ter ouvido, mas é uma palavra muito comum, até eu escrevi didaquê, né, que quer dizer ensino, doutrina. Então, por meio da didaquê, dessa instrução, né, didaquê no grego, que quer dizer ensino, doutrina, o autor buscava despertá-las nessa direção. E aqui tem algumas expressões usadas na carta que mostram esse objetivo. No verso 11, né, Hebreus 5:11, que nós lemos há pouco, o termo usado para preguiça
que no grego é notros, né? Preguiça, notros, eu acho que é assim que lê, traduzido por tardios, negligentes, preguiçosos, indica alguém tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvido, nécio, insensatamente esquecido. Lá no verso 12, quando ele fala o verbo devieis, indica uma obrigação e não apenas uma característica desejada, revelando que já havia passado da hora daquelas pessoas estarem ensinando outras e, no entanto, elas ainda agiam como aprendizes, ou seja, no primeiro estágio da fé. Por isso que na aula passada eu quis falar com vocês das fases distintas do crescimento espiritual. E por isso aqui a comparação feita entre o leite e o alimento sólido, né, nos versos de 12 a 14. Não se trata de dizer que um alimento é mais importante ou melhor do que o outro, não é isso. Mas mostrar que cada idade requer um tipo de alimento. Ou seja, em outras palavras, aquela comunidade, ao precisar de uma alimentação básica espiritual, revelava sua imaturidade na fé. E devido a esta imaturidade, o autor apontou que não era possível aprofundar determinados temas difíceis de explicar a respeito do ministério de Cristo, conclamando-os no início do capítulo, né, seguinte, a sair desse estado e prosseguir buscando conhecimento daquilo que realmente importa para o crescimento espiritual, como arrependimento e a fé em Deus. Nós podemos ver em Hebreus 6:1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, prosseguindo, né, buscando o conhecimento daquilo que realmente importa para o crescimento espiritual, né, que é o arrependimento e a fé em Deus. Quero mostrar aqui para vocês que nós estamos aqui, né, nesse livro. Agora nós vamos estar falando um pouquinho, nós estamos nessa parte da lição, né, a palavra que ilumina a vida, a maturidade cristã, que é o processo pelo qual alcançamos em cada estágio da vida espiritual o potencial adequado. E é algo crescente, tangível, né, que se pode medir, que pode ser percebido pelo aumento da firmeza doutrinária, pelo desenvolvimento do caráter em santidade, pela capacidade de discernimento e pela comunicação eficaz das boas novas às outras pessoas, às demais pessoas. E o tema da maturidade cristã, esse tema aparece de muitas formas na tradição wesleyana, ou seja, nos sermões, né, de John Wesley. Para John Wesley, ele fala que a mera pregação não conduziria à maturidade, né? Só pregar, só ouvir a pregação, isso não conduz à maturidade. Junto a ela, entre outros fatores de crescimento, deveriam estar os elementos como a disciplina e a comunhão, práticas que poderiam levar a um aprofundamento da fé, da santidade como testemunho de vida e do conhecimento bíblico. Então, em termos de caráter, John Wesley definiu a pessoa madura, perfeita, né, na linguagem wesleyana, né? Então, ele define a pessoa madura, perfeita, como aquela em que existe a mente de Cristo e que anda como Cristo, né? Que anda como Jesus Cristo andou, que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavada de todas as impurezas, que não é motivo de tropeço para as outras pessoas.
Então, nós vemos, portanto, que se trata de algo prático, mensurável, perceptível e que pode ser avaliado pela pessoa mesma e pela comunidade ao longo do tempo. Então, é um crescimento, é uma progressão. E segundo Wesley, o caminho para alcançar essa maturidade envolve oração, envolve jejum, busca de entendimento da palavra de Deus, comunhão com outras pessoas, compromisso social e compromisso missionário. Então, o discernimento é outra marca que tem nas pessoas que têm essa maturidade cristã, né? Então, o discernimento também é uma marca de quem tem maturidade cristã, pois essa experiência e o conhecimento da palavra de Deus capacitam a pessoa a perceber o certo e o errado, bem como as distorções que se faz das escrituras. Então, pessoas maduras são aquelas que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal, como está lá no versículo 14. E quando se deparam com algo fora da palavra, tem logo os seus sinais de alerta acionados. Então, eu diria que ultimamente os nossos sinais têm sido alertados muito, né? Por tudo que a gente tem visto acontecer, por tanta inversão de valores, né? Então, a gente logo se depara, né? Que tem muita coisa fora da palavra. E os nossos sinais de alerta estão sempre sendo acionados. Então, aqui o texto de Hebreus também nos ajuda a pensar sobre os perigos de uma vida cristã imatura. As pessoas imaturas, elas têm dificuldades de superar as discussões sobre os rudimentos da fé e avançar para uma compreensão mais profunda da palavra, né? Mais profunda do evangelho. Então, são pessoas superficiais no conhecimento da palavra, o que gera atitudes equivocadas, tornando sua conduta e testemunho vulneráveis. São pessoas que costumam dividir a comunidade de fé, promove egoísmo, soberba, entre outros problemas. Então, vale também aqui afirmar que uma pessoa imatura na fé não é aquela que acabou de conhecer o Evangelho, acabou de aceitar o Evangelho. Imaturidade é não desejar crescer. Então, pessoas novas convertidas, elas são recém-nascidas espiritualmente e tem toda uma caminhada pela frente, nós sabemos disso. A estas pessoas nós temos que demonstrar amor, cuidado, paciência, ajudando no seu desenvolvimento, né? Então, aqui o crescimento retardado, né, ou seja, um crescimento lento, demorado, pode ser um sinal de enfermidade. Se a fé não se desenvolve, pode acabar esfriando e morrendo. Mas nós sabemos que podemos contar com a graça de Deus, que sempre ajuda e fortalece para seguirmos amadurecendo espiritualmente, mesmo diante de todas as dificuldades. No encontro passado, eu pedi para vocês assistirem um vídeo sobre crescimento espiritual, não sei quantos viram, que mostra vários vasinhos, né? Mostra uns vasos, e lá fala, né, do solo, que mostra, né, o solo que não foi alimentado, o solo que foi negligenciado, né, a pessoa que tem um coração endurecido, sufocado, sem perdão, né, as que recebem ensinamentos falsos, né, hoje muito comum, fake news, né, as coisas falsas, a que estava num solo muito raso. Então a pessoa, né, que estava num solo muito raso, lá mostra a plantinha que recebe alimento só aos domingos. Então isso tudo dificulta o crescimento, a maturidade cristã. Mas tinha um vasinho lá com uma plantinha robusta, bem verdinha e crescendo, porque tudo que é saudável cresce, se desenvolve. Então, quem não assistiu, só para ilustrar, pode ir lá e assistir esse vídeo. Então, aqui as palavras do autor de Hebreus são uma exortação para quem tem preguiça de amadurecer na fé. Tais palavras também encorajam quem persiste na busca do crescimento espiritual.
Então é hora de despertar e avançar ativamente em direção à maturidade. Não há como retroceder, nós não podemos voltar atrás. Precisamos ser aqueles e aquelas que com fé seguem em frente, como está aí em Hebreus 10:39. Não, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Já partindo para a conclusão da nossa aula, finalizando a lição 1. Então, a maturidade cristã ela é necessária e fundamental e deve ser um processo contínuo e prático, né? Progressivo. Mas, quando ela não acontece de modo preciso, contamos com a graça de Deus para nos ajudar a superar as dificuldades. Então, por isso, nós não podemos nos acomodar, mas precisamos perseverar nesse processo. E nós não devemos ser pessoas imaturas na fé, muito menos agir com indiferença com as que não são ainda, né? Com as que ainda são imaturas. Amar, servir, educar, insistir, como fez o autor de Hebreus, são atitudes que revelam maturidade, uma ajudando a outra nesse crescimento. E aqui o texto de Hebreus 5, 11 a 14 nos convida a rever a nossa maneira de viver esse processo de santificação e consequente amadurecimento. Então é preciso viver isso em plenitude, ainda que requer renúncias e superações de qualquer espécie, né? Superações de toda sorte. Vale também reforçar que a maturidade se dá através de um processo que está diretamente ligado à busca e dependência de Deus, pois ela não pode ser alcançada meramente pelo esforço humano, pelo nosso esforço somente, mas pela ação do Espírito Santo de Deus em nós a partir da fé. Então, ao longo dessa lição, nós vamos apresentar outros aspectos da maturidade, né, aspectos individuais, comunitários, doutrinários, com pistas que nos ajudarão a permanecer nesse caminho de aperfeiçoamento. Então, sigamos com fé, nos encorajando mutuamente para o crescimento individual e comunitário em Jesus Cristo. Pois crescer, ainda que não seja um processo preciso, né, um processo exato, é muito necessário. Crescer é necessário. Então, que o Senhor te abençoe, conceda sua graça e te dê paz. Amém. Grande abraço.